Boa tarde, senhores. Meu nome é Ana Paula, sou especialista em meio ambiente. Vim até aqui a plenário da Câmara para falar um pouco sobre a reabertura das fábricas em nossa cidade, de 3 indústrias que estão interessadas no nosso aglomerado industrial que está fechado. Entendemos, sim, a preocupação dos senhores quanto aos impactos que essas indústrias poderiam causar na nossa cidade, os impactos negativos, né, pensando que indústrias, né, geram resíduos, que esses resíduos são, sim, prejudiciais ao meio ambiente, quando a empresa não tem uma preocupação, não é pautada também, não só em lucro, mas também na preservação do meio ambiente. Então, nossa equipe multidisciplinar fez um trabalho árduo e aprofundou-se em todos os quesitos que os senhores levantaram sobre a reativação ou não da indústria. Os dados são amplos, que eles se encontram em documento final, que será entregue aos senhores. Hoje farei uma breve apresentação dos pontos que consideramos importantes e de interesse público, né? Pensando na população que também está tendo acesso a essa discussão hoje aqui, e possivelmente não terão acesso ao documento final que será entregue aos senhores. Então, a questão é reativação ou não das fábricas em nossa cidade. São 3 fábricas de interesse. A primeira é uma fábrica de fabricação de baterias automotivas. Essa fábrica, vindo para a nossa cidade, iria gerar um total de 150 vagas de empregos diretos. Emprego esse dividido entre médio, técnico e superior. A venda de bateria, ela vem crescendo, né, como sua produção e comercialização. Segundo o IBGE, nos últimos anos, esse aumento foi de 30% a 40% de fabricação e vendas de baterias automotivas. Essas baterias são usadas, né, em carros, né, veículos de passeios, máquinas agrícolas, motocicletas e entre outros. Temos, sim, o problema da questão ambiental. A sua atividade, o tratamento de seus resíduos tem ainda assim um resíduo final que poderia ser uma problemática para o ambiente se essa fábrica não fosse pautada também no interesse de conservação ambiental, que seria o ácido sulfúrico e chumbos em pequenas quantidades, mas teríamos também, sim, a presença de chumbo. A indústria 2 seria uma indústria um centro de reciclagem de papel. Essa indústria iria gerar um total de 100 vagas de empregos diretos, pensando que essa indústria não tem só, senhores, o interesse econômico, ela também contribui para o meio ambiente, pois, como se trata de um centro de reciclagem de papel, seu funcionamento iria garantir uma redução no montante final de descarte de papel nos aterros sanitários de nossa cidade e em nossa região. Além de que, iria diminuir o consumo de recursos naturais para a produção de papel. Segundo pesquisas, o Brasil hoje é um dos maiores recicladores de papel do mundo. Essa atividade gera uma renda, um saldo de 3 bilhões de reais, podendo, sim, esse valor ser ainda maior se houvesse maior reciclagem. Então, essa indústria, essa reabertura dessa fábrica, além de ser um negócio lucrativo, tem a vantagem de estar associada à preocupação com o meio ambiente. Como falei da indústria 1, tem também as questões ambientais, queremos discutir mais a fundo quais são os resíduos produzidos por essa indústria e qual seria o tratamento determinado pela indústria para que esse resíduo não fosse parar no meio ambiente. A terceira e última indústria que tem interesse em nossa cidade é a indústria farmacêutica. É um ramo que vem crescendo, mesmo ao cenário nacional econômico, que é um cenário de queda, a indústria farmacêutica, ela só tende a crescer, ela só está em gráfico crescente. E esse crescimento projeta-se que em 4 anos, a indústria farmacêutica brasileira ocupe a 5ª posição do ranking mundial.
posição essa hoje ocupada pelos Estados Unidos. A indústria, um outro ponto, senhores, a reabertura dessa indústria iria gerar um total de 250 vagas de empregos direto. Outra questão que os senhores falou, de suma importância, é sobre a geração de empregos indiretos. Calcula-se que, um levantamento por baixo, teremos 418 vagas indiretas de empregos criados em nossa cidade. Além de que, pensando em outros campos, né, como a criação de universidades, que poderia estar interessado em nossa região, tendo essas 3 indústrias em funcionamento, a criação de cursos técnicos, iriam acarretar na contratação de novos professores, a contratação de auxiliares de limpeza, segurança, transporte, motorista. Então, esse número, senhores, pode sim ser ainda maior que 418, como mostrado em nossa tabela. Pensando também, que não está cotado aqui, na fábrica de reciclagem de papel. Um dos principais colaboradores seriam os catadores de papel, que é um emprego indireto que seriam beneficiados com a abertura dessa fábrica. Todas as empresas têm a preocupação em tratar 100% dos seus resíduos químico, industrial. Supondo, senhores, que ocorra o não tratamento desses resíduos, como que seria, né? Como teremos a ação das indústrias frente a essa situação? Supondo que ocorra, né, algum problema no tratamento de uma das fábricas, vamos supor que na fábrica 1 tem um descarte de resíduo. Como que poderíamos solucionar para que esse resíduo não fosse totalmente parar no ambiente, né, no nosso rio? Pensamos na projeção dessas fábricas de forma a acompanhar o fluxo do rio. Então, primeiro teríamos a fábrica 1, depois a fábrica 2 e a fábrica 3. Nesse caso, teríamos se ocorresse o descarte, né, indevido do ácido sulfúrico da indústria 1, esse ácido poderia reagir com a base da fábrica 2, o hidróxido de sódio, levando a uma reação de neutralização. Sabemos que a quantidade, né, de hidróxido de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, né, não são proporcionais aqui na criação de resíduos. Então, esse hidróxido de sódio em excesso poderia reagir com o ácido benzoico da indústria 3 para neutralização. Um outro questionamento foi sobre o uso de resíduos industriais baratos para alcançar o pH desejado, né, das indústrias. Temos aqui, a indústria 1, ela produz um ácido, então esse ácido poderia reagir com alguma base para levar à neutralização de seu resíduo. Então, o ácido sulfúrico poderia reagir com hidróxido de sódio, por exemplo, gerando sulfato de sódio, ou na indústria 2, que produz uma base, hidróxido de sódio, ela poderia reagir com ácido clorídrico, levando à neutralização, né, teríamos no final um sal cloreto de sódio. A indústria 3 poderia, né, reagir também com hidróxido de sódio, teremos geração final do benzoato de sódio. Então, é possível sim usar reagentes baratos. Temos algumas equações aqui para exemplificar sobre esse processo químico de neutralização. Esse sal poderia ser comercializado e essa água reutilizada pelas indústrias. Uma outra questão discutida é se não possível, né, neutralizar esses resíduos, senhores, a sua concentração ela é pequena. A indústria 1, com pH de 1,4 em média, se o rio tem um fluxo alto, o rio consegue, né, fazer a diluição desse
pH, né, para que não tenha problemas ambientais. Porque a concentração todos os resíduos aqui das indústrias produzidas são resíduos de baixa concentração. Né? No relatório final, temos os valores exatos que os senhores poderão sim consultar depois. Então, mesmo que por alguma problemática de logística houvesse o descarte indevido desses resíduos, a sua concentração não iria afetar o ambiente. Em altas concentrações, sim, esses reagentes são um problema, mas no nosso caso aqui, não teríamos essa preocupação a princípio. Olha aqui como exemplo, o sulfato de cálcio, né, na forma não hidratada, ele é usado na fabricação de giz, na forma hidratada, na construção civil, o gesso, e na imobilização ortopédica. O outro questionamento foi sobre equipamentos para monitorar a água do rio. Né, quais equipamentos seriam necessários, né, para que a prefeitura pudesse monitorar se as empresas estavam cumprindo com o prometido, com o acordado, e as águas estavam com os parâmetros ideais para consumo e uso humano. Então, alguns equipamentos aqui, como o turbidímetro, que mede a turbidez da água, ou seja, a resistência que a água tem para passar luz, o fotocolorímetro, que mede a quantidade de cloro, e alguns outros compostos, como ferro, flúor, cobre e magnésio. Temos o medidor de pH, o fotômetro, são alguns equipamentos que poderão ser adquiridos pela prefeitura para controle, né, da qualidade da água final que está em nossa cidade. Por conclusão, nosso trabalho avalia como favorável a vinda, né, a reabertura dessas indústrias aqui em nossa cidade, pois as 3 indústrias têm um interesse ambiental positivo, então elas avaliam os riscos que poderão causar ao ambiente e já se precaver das ações que deverão tomar para que esse impacto não leve a prejuízo à população e seus trabalhadores. Então, além do benefício econômico, né, de crescimento do PIB do município, a abertura dessa indústria tem um impacto na vizinhança, positivo, né, gerando mais emprego, gerando interesse econômico, a vinda de outros centros, né, educacionais, então tem um interesse, ela é sim positiva para a nossa cidade. Então, a nossa decisão é favorável à reabertura. Cabe, portanto, aos senhores avaliar as duas conclusões, né, apresentadas da equipe, né, que ficou com a avaliação de quais são os impactos, né, negativos, quais são os pontos negativos da reabertura da indústria. No nosso ver, ela tem sim um potencial de agregar valores à nossa cidade. Agradeço a atenção de todos, tenham uma boa noite, uma boa tarde, e qualquer dúvida tem o trabalho final que poderá ser consultado pelos senhores.